Nessa videoaula nós corrigiremos a nossa atividade que abordava o conceito de equações logarítmicas. A primeira questão, resolva as equações. No item A, nós temos a seguinte equação logarítmica. Logaritmo de 4x na base 2 é igual a 5. Bem, essa questão é bem simples, é só a gente resolver de maneira natural, não há nada de diferente nela. Eu começo então avaliando a condição de existência. Nós sabemos que o logaritmando 4x tem que ser maior do que 0. Então o x tem que ser maior do que 0 sobre 4, logo o x é maior do que 0. Bem, dessa forma eu posso então agora ir para a solução da equação logarítmica. Se o logaritmo de 4x na base 2 é igual a 5, então 2 elevado a 5 é igual a 4x. Vamos lembrar que 2 elevado a 5 dá 32. Se 32 é igual a 4x, então 4x igual a 32, o que quer dizer que o x é 32 dividido para 4, logo x igual a 8. Bem, o 8 satisfaz a condição de existência, de que o x tem que ser maior do que 0, então a gente tem que o conjunto de solução é formado pelo elemento 8. O item B traz a equação logaritmo de 2x mais 7 na base 3 igual a 1. Do mesmo jeito, eu vou avaliar a condição de existência do logaritmando. Nós temos que o 2x mais 7 tem que ser maior do que 0. Então, o 2x tem que ser maior do que menos 7. Logo, o x tem que ser maior do que menos 7 sobre 2. Desse modo, então, agora resolvendo a equação logarítmica, se o logaritmo de 2x mais 7 na base 3 é igual a 1, pela definição de logaritmo, então 3 elevado a 1 é igual a 2x mais 7. Desse modo, então, 3 é igual a 2x mais 7, logo 2x mais 7 igual a 3. Então, com isso, isolando o x, 2x é igual a 3 menos 7, portanto, 2x igual a menos 4, logo x é menos 4 sobre 2, portanto, x igual a menos 2. Bem, nós encontramos que o x é igual a menos 2. Pela condição de existência do logaritmo, o x tinha que ser maior do que menos 7 sobre 2, maior do que menos 3,5. Como menos 2 é maior do que menos 3,5, então o conjunto de solução é formado pelo menos 2. O item C, logaritmo de menos 2x mais 3 na base x igual a 2. Bem, vamos avaliar a condição de existência. Nós temos aí, na condição de existência do logaritmando, que o menos 2x mais 3 é maior do que 0. Então, menos 2x é maior do que menos 3. Como aí nós chegamos na equação do primeiro grau, que começa com menos, você troca o sinal de todo mundo e inverte a desigualdade. Então, 2x menor do que 3, logo x é menor do que 3 sobre 2. Bem, por outro lado, pela condição de existência da base, nós temos que o x tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Bem, então vamos fazer a interseção. Da condição de existência do logaritmando, o x tem que ser menor do que 3 sobre 2. Da condição de existência da base, o x tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Fazendo a interseção, nós temos então que o 0 tem que ser menor do que x, que tem que ser menor do que 3 sobre 2. Ou seja, traduzindo, o x tem que ser maior do que 0 e menor do que 3 sobre 2, e ainda o x tem que ser diferente de 1. Vamos então resolver a equação logarítmica. Nós temos então que se o logaritmo de menos 2x mais 3 na base x é igual a 2, então pela definição do logaritmo, x ao quadrado é igual a menos 2x mais 3. Joga tudo para o começo. Então, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Chegamos na equação do segundo grau, resolvendo ela pela fórmula de delta e pela fórmula de Bhaskara, nós encontraremos que o x é igual a menos 3 ou x igual a 1. Bem, dessas duas soluções, a gente percebe então que nenhuma das duas satisfaz a condição de existência. Por quê? X igual a menos 3... Menos 3 não está entre 0 e 3 sobre 2. Então, menos 3 não satisfaz. X igual a 1, observe que a base me exige que o x tenha que ser diferente de 1. Então, não posso ter x igual a 1, porque a condição de existência da base ela impõe que o x é diferente de 1.
Então, como nenhuma das duas soluções satisfazem a condição de existência, logo o conjunto de solução do item C é vazio. O item D, logaritmo de x mais 2 na base 10, mais logaritmo de x menos 2 na base 10, é igual ao logaritmo de 12 na base 10. Verificando a condição de existência do primeiro logaritmando, se o x mais 2 é maior do que 0, então o x tem que ser maior do que menos 2. Pela condição de existência do segundo logaritmando, se o x menos 2 tem que ser maior do que 0, então o x tem que ser maior do que 2. Bora fazer a interseção. Da primeira condição, o x é maior do que menos 2. Da segunda condição, o x é maior do que 2. A interseção, então, é x maior do que 2. Porque todo número maior do que 2 automaticamente é maior do que menos 2. Vamos então agora resolver a equação logarítmica. Tá aí então a equação logarítmica. A primeira coisa que eu farei é transformar então essa soma em produto no logaritmando, aplicando então a propriedade do produto, né? Aplicando a propriedade do produto às avessas. Então nós teremos aí o logaritmo na base 10 de x mais 2 vezes x menos 2, igual ao logaritmo de 12 na base 10. Fazendo o produto no logaritmando, x mais 2 vezes x menos 2 vai dar x ao quadrado menos 4. Então fica o logaritmo de x ao quadrado menos 4 na base 10, igual ao logaritmo de 12 na base 10. E agora, como nós temos logaritmos de mesma base, eu corto os logaritmos e igualo os logaritmandos. Então, x ao quadrado menos 4 igual a 12. Logo, x ao quadrado é igual a 12 mais 4. Portanto, x ao quadrado é igual a 16. O que quer dizer que o x é igual à raiz quadrada de 16, que é mais ou menos 4. Bem, então a gente encontrou duas possíveis soluções. X igual a 4, x igual a menos 4. Mas vamos observar que a solução menos 4 ela não satisfaz a condição de existência. Porque da condição de existência, o x tem que ser maior do que 2. E menos 4 não é maior do que 2. A única que satisfaz a condição de existência é o 4 positivo. Então, o conjunto de solução formado pelo elemento 4. O item é logaritmo de menos 2x menos 36 na base 2, menos o logaritmo de 1 menos 3x na base 2. Pela condição de existência, vamos começar por ela. O menos 2x menos 36 tem que ser maior do que 0. Logo, menos 2x maior do que 36. Como nós temos uma inequação do primeiro grau começado com o sinal negativo, troca o sinal de todo mundo e inverte a desigualdade. Então, 2x menor do que menos 36. Logo, x menor que menos 36 sobre 2. Portanto, x menor que menos 18. Do segundo logaritmando, nós temos que 1 menos 3x tem que ser maior do que 0. Então, menos 3x tem que ser maior do que menos 1. Novamente, troca o sinal de todo mundo e inverte a desigualdade. Então, 3x menor do que 1, portanto, x menor que 1/3. Bem, nós temos então duas condições. X menor do que 1 sobre 3 e x menor do que menos 18. Nós temos que fazer a interseção entre as duas. A interseção entre as duas é x menor do que menos 18. Porque qualquer número que seja menor do que menos 18, automaticamente é menor do que 1/3. Bem, feita a condição de existência, vamos resolver então a equação logarítmica. Como nós temos uma diferença de logaritmos, eu vou aplicar a propriedade que transforma divisão em diferença. Então, eu vou transformar essa diferença de logaritmos numa divisão no logaritmando. Logo, vai ficar o logaritmo de menos 2x menos 36 sobre 1 menos 3x na base 2 igual a 2. Aplicando a definição de logaritmo, então 2 ao quadrado é igual a menos 2x menos 36 sobre 1 menos 3x. 2 ao quadrado dá 4, então 4 é igual a menos 2x menos 36 sobre 1 menos 3x. Faz produto dos meios pelos extremos, então você pega 4 vezes 1 menos 3x igual a menos 2x menos 36. Fazendo aí o produto, 4 vezes 1 dá 4,
4 vezes menos 3x dá menos 12x, igual a menos 2x menos 36. Letra de um lado, número do outro, então menos 12x mais 2x é igual a menos 36 menos 4. Menos 12x mais 2x vai dar menos 10x. Menos 36 menos 4 dá menos 40. Então nós temos que o x será menos 40 sobre menos 10. Logo, x igual a 4. Bem, x igual a 4, percebam que o 4 não satisfaz a condição de existência do logaritmando. Pela condição de existência do logaritmando, nós teríamos que o x tem que ser menor do que menos 18. E o 4 ele não é menor do que menos 18. Dessa forma, o conjunto solução é o conjunto vazio. Com isso, então, a gente finaliza a nossa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava, então, o conceito de equações logarítmicas.